Vamos às notícias, eu tenho muita coisa para falar e eu quero começar o vídeo já falando especificamente desse problema que está na mesa do presidente BAP e ele vai precisar agir rápido, junto com o José Botto, para poder trazer uma solução. O que acontece é o seguinte, hoje o Flamengo tem pelo menos 12 jogadores no elenco que tem mais de 30 anos. E o presidente BAP, ele já tinha falado sobre rejuvenescer o elenco, trazer jogadores mais jovens, trazer jogadores mais novos. Se você pegar hoje, o Flamengo tem Léo Ortiz, Léo Pereira, 30 anos, Alexandro, 35 anos, Arrascaeta, 31 anos, Cebolinha, 30 anos, Rossi, 30, Danilo, 34, Jorginho, 34, Saúl, 31, Varela, 32, Bruno Henrique, 36, Pulgar, 32. Ou seja, é um elenco que tem muitos jogadores acima de 30 anos. Flazoeiro está dizendo o quê? Que o jogador que é mais velho, ele não presta, ele não serve? Não estou falando isso. O que eu quero dizer é o seguinte, o jogador que tem mais de 30 anos, ele tem uma tendência maior de se lesionar, ele demora mais para se recuperar, para estar em forma, você dificilmente consegue contar com ele em todos os jogos. Existe uma exceção aí rara, que é o Léo Pereira, por exemplo, que foi o jogador que mais jogou no ano passado, tirando o goleiro Agostinho Rossi, mas você tem mais dificuldade de poder contar com esse jogador, e o presidente BAP, ele já tem um plano das novas contratações do Flamengo ser jogadores abaixo de 26 anos, justamente por isso, para poder ali, poder usar o jogador por mais tempo, poder exigir mais dele. Uma coisa que eu percebi, eu estava até conversando com um grande amigo meu chamado Alex, ontem, na madrugada, depois daquela derrota vergonhosa por Vitória, foi isso, assim, o Flamengo precisa, e o presidente BAP precisa agir rápido, ir para o mercado e encontrar jogadores mais jovens. Porque, por exemplo, ontem, aquele jogo de ontem, era um jogo muito mais de transpiração, sabe? Um jogo que o adversário tinha um caminhão dentro da área, era difícil e você precisava ali de jogadores com pulmão mesmo, para correr, para tentar dar uma correria, para tentar fazer alguma coisa, o que não estava acontecendo. E aí os jogadores mais jovens que tinha em campo, Carrascal não estava bem no jogo, Samuel Lino não estava bem no jogo, Royal não estava bem no jogo, o Alacian até entrou tentando correr, tentando fazer alguma coisa, mas também não conseguiu, e é o que eu digo, assim, talvez falta às vezes para o Flamengo a questão física. O Flamengo acaba saindo muito atrás, e é muito por conta disso, por conta desse problema, que é o elenco, que óbvio, vai passando o tempo, o Arrascaeta tá com 31 anos já, quando o Arrascaeta chegou no Flamengo ele tinha 25, só que o tempo foi passando e ele foi ficando aí cada ano mais velho. O Bruno Henrique tá com 36, quando chegou no Flamengo tinha 30. O Léo Pereira, quando chegou no Flamengo tinha 20, 25, 26, já tá com 30 também. Então assim, os jogadores vão ficando mais velhos e aí você tem que ter peças para repor esses jogadores. Mais uma vez eu digo, não estou dizendo que o jogador mais velho não presta, não serve, tem que jogar fora, tem que ir embora. Não, mas a gente tem que ter peças que repõem esses jogadores, principalmente para esses jogos de alta intensidade, esses jogos com gramado pesado, esses jogos com toda a dificuldade que o Vitória colocou ontem contra o Flamengo, e o Flamengo acabou não conseguindo segurar o ímpeto do Vitória. Bom, vamos mudar o assunto aqui, sair de problema e falar de oportunidade, porque o jogador do Flamengo vai ganhar aí uma oportunidade de ouro, o Pedro, porque o técnico Carlo Ancelotti tomou a decisão e no próximo domingo vai estar na Arena da Baixada acompanhando a partida entre Flamengo e Atlético Paranaense. Por que eu digo que é a última chance para o Pedro? Porque a gente sabe que a grande dúvida do Ancelotti está aí nesse camisa 9. Quem será o 9 aí que ele vai convocar para poder ser o 9 da seleção brasileira, ou quem vai ser o centroavante da seleção na Copa do Mundo? E o Pedro vai poder, um dia antes da convocação para a Copa, mostrar para o Ancelotti que sim, ele pode ser convocado e que sim, ele pode receber uma chance, que ele vai dar conta do recado jogando lá na Copa do Mundo. É óbvio que o Ancelotti já deve ter ali mais ou menos em mente quais são os 26 nomes que ele vai convocar na próxima segunda, mas se ele tá indo no jogo, é provavelmente para ver o Pedro ou também para ver o Léo Pereira. Vale lembrar que Danilo e Alexandro já são aí praticamente figuras carimbadas, né? Também tem o Paquetá, né? Tem o Danilo e Alexandro que são praticamente aí figuras carimbadas, eu acredito, na lista do Ancelotti. Já que eu tô falando de seleção, deixa eu falar com você rapidinho sobre a GoCase tá lançando aí a nova coleção da Copa do Mundo, que são produtos da seleção brasileira. É isso mesmo aqui, ó, garrafa térmica,
com o escudo da CBF. Tem essa taça aqui também, ó, para você que quer assistir os jogos tomando aquele negocinho. Essa taça mantém a bebida gelada por mais tempo, mantém gelo aqui dentro aqui por mais tempo. Além dessa taça, dessa garrafa também, tem o copo térmico da seleção brasileira. Cara, tem todo o material também voltado à seleção brasileira. E é claro, tudo voltado para o Flamengo. Lembrando que utilizando o cupom FLAZOEIRO, você ganha um desconto todo especial. Então, faz o seguinte, estou deixando o link da GoCase aqui na descrição, no comentário fixado. Vai lá, você vai ver produtos tanto da seleção como produtos do Flamengo. Na hora de pagar, não esquece, coloca o cupom FLAZOEIRO, beleza? Vamos agora falar sobre adiantamento. Porque o Flamengo pediu ao BRB o adiantamento de pelo menos a metade do valor do contrato anual que foi recentemente renovado entre o Flamengo e o Banco de Brasília. O que acontece é o seguinte, recentemente o Flamengo renovou o contrato com o Banco de Brasília, a parceria, inclusive tá para sair um excelente negócio aí entre o Flamengo e o banco, que são as agências físicas do BRB Nação, que é o BRB voltado para a torcida do Flamengo. É o BRB específico que atende o torcedor do Flamengo. E a informação é que a nova parceria, o novo contrato, ele gira na casa de 42 milhões de reais. E aí o que acontece? O Flamengo pediu ao BRB um adiantamento pelo menos de 50% já agora, no ato de assinatura do contrato, ou seja, 21 milhões de reais. Por que o Flamengo pediu esse adiantamento ao Banco de Brasília? Porque a gente sabe que o que está acontecendo alguns problemas, aquela coisa toda. Então, por conta disso, o Flamengo está querendo aí já garantir a metade do valor, ter uma espécie de calção ali, ter uma espécie de segurança financeira para não ter o seu balanço anual prejudicado. O banco, a segunda informação do Metrópole, o Metrópole não informou se o banco resolveu ou aceitou, ou acatou ou não, né, o pedido do Flamengo. Mas a informação é que o Flamengo pediu esse adiantamento aí de 21 milhões de reais ao banco, já avisando o valor que tinha para receber dessa parceria. Bom, vamos mudar o assunto porque o técnico Leonardo Jardim reuniu todo o elenco hoje no Ninho do Urubu, já pensando no jogo de domingo. E assim, meu amigo, vou dizer uma coisa, a derrota de ontem foi uma derrota dolorida, eu tô chateado, tô até desanimado, mas não tem tempo também para ficar choramingando. É aquilo, é levantar a cabeça e continuar. Perdeu ontem, mas depois da manhã já vai jogar de novo. Então, é levantar a cabeça, é sacudir a poeira e vambora. E a nossa sequência agora é uma sequência muito difícil. A gente enfrenta o Atlético Paranaense lá no Paraná, a gente enfrenta o Estudiantes no Maracanã, que é aquele jogo que com certeza vai ser pegado, truncado, apertado, e depois a gente enfrenta o Palmeiras no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, o jogo que pode valer a liderança do campeonato para o Flamengo. Então, assim, vai ser uma sequência de 3 jogos aí que será pauleira, será difícil para o Flamengo. Por isso, 2 coisas. Primeiro, jogadores e o técnico precisa entrar no vestiário, botar a cabeça no lugar e se concentrar no que vai ter que ser feito. E segundo, nós, torcedores, temos que apoiar o Flamengo, temos que estar junto com o Flamengo, dando apoio, acreditando que as coisas vão dar certo, que as coisas vão melhorar e vamos embora para cima junto. É isso. Fazer o quê? A gente não ama o Flamengo? Então a gente tem que fazer a nossa parte. Nesse final de semana, o Palmeiras vai enfrentar amanhã, sábado, 9 da noite, o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Então o Flamengo já entra em campo domingo, 7h30 da noite, sabendo o resultado aí do Palmeiras. O Palmeiras hoje é o líder do campeonato, tem 34 pontos. O Flamengo é o segundo colocado, tem 30. O Fluminense é o terceiro, tem 27. O São Paulo é o quarto, tem 24 pontos. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, né, do que todos esses times do G4. O quinto colocado é o Atlético Paranaense, que é o adversário do Flamengo. Então já sabe que eles vão querer colocar uma dificuldade. Jogar na Arena da Baixada é sempre muito difícil, é sempre muito complicado. E o Flamengo vai precisar fazer a parte dele aí no Brasileirão. Torcer amanhã pro Cruzeiro. Cruzeiro que está em 11º lugar do campeonato. Torcer pro Cruzeiro amanhã aprontar para cima do Palmeiras no Allianz Parque. E o Flamengo já entra meu amigo, já sabendo o que tem que fazer. Já entra sabendo que tem que ganhar o jogo e que tem que diminuir essa diferença de 4 para 1 ponto. E aí semana que vem a gente briga contra o Palmeiras aqui no Maracanã e é isso. Tem que fazer nossa parte.
Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Queria pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like.